E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão das cadeias alimentares, certo? Conteúdozinho bem tranquilo, que com certeza vocês já viram aí no ensino fundamental, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono ano, já com certeza já viram isso aí, certo? E também é um assunto cobrado no ensino médio. Mas para começar, antes de falar mesmo o que é uma cadeia alimentar, a gente tem que ter noção de que é um ser autotrófico e um ser heterotrófico, certo? Os seres vivos, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, né, com relação à sua forma de obter energia, que são justamente os seres autotróficos e os seres heterotróficos, certo? Como os seres autotróficos vão buscar adquirir a sua energia, né? Eles vão utilizar substâncias inorgânicas, né? Obviamente, se são inorgânicas, são porque não são substâncias orgânicas. Exemplos de substâncias inorgânicas: o gás carbônico e a água, certo? E eles utilizam dessas substâncias inorgânicas para produzir as substâncias que vão lhe servir de alimento, certo? Ou seja, eles por meio dessas substâncias inorgânicas que eles produzem a sua forma de alimentação, né? Produzem o seu alimento, certo? Para esse processo de transformação dessas substâncias inorgânicas, desculpe, em seu alimento, é utilizada energia, certo? Energia é necessária para tudo nesse mundo, certo? Então elas vão utilizar energia para isso, né? E principalmente de uma fonte não orgânica, certo? Como por exemplo a luz, né? Principalmente uma das principais fontes de luz, obviamente, quem é? É o Sol, certo? Exemplos de seres autotróficos, a gente tem as plantas, as algas e as bactérias, né? Tanto as bactérias fotossintetizantes quanto as bactérias quimiosintetizantes, né? Quando a gente chegar lá na aula de bactérias, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses dois tipos de grupos de bactérias, certo? É, as plantas elas fazem, né, o processo da fotossíntese, né, que é justamente esse processo, né, onde elas vão pegar substâncias inorgânicas, utilizar energia para fazer o seu alimento, né, fazer as substâncias orgânicas de onde elas vão extrair a energia, certo? Já os seres heterotróficos, eles vão utilizar diretamente as substâncias orgânicas, né? As substâncias orgânicas que vão estar presentes aonde? Em outros seres vivos, certo? São exemplos de seres heterotróficos. Os animais, como por exemplo, né, os seres humanos, os protozoários e os fungos, certo? Nós, os seres humanos, a gente não tem essa capacidade de produzir o nosso próprio alimento, né? Então a gente tem que buscar o quê? Um alimento de uma fonte externa, certo? Então a gente vai tirar a nossa energia, né, de outro ser vivo, né? Das substâncias orgânicas presentes em outros seres vivos, né? Que é nessas substâncias orgânicas que tem a energia, certo? Pronto, aí indo mais para a questão do grupo animal, certo? Do reino animal que a gente já viu que são formados por seres heterotróficos, ou seja, que não produzem o seu próprio alimento, certo? Então, no reino animal, conforme a sua alimentação, a gente pode classificar esses animais em três grupos, né? O grupo dos herbívoros, o grupo dos carnívoros e o grupo dos onívoros, certo? Então, no grupo dos herbívoros vão ter os animais que se alimentam de seres autotróficos, certo? Ou seja, vão conter os animais que se alimentam de seres que produzem o seu próprio alimento, né? Como é o caso das plantas e das algas, né? Então, esses animais eles vão se alimentar principalmente de plantas e de algas, né? Exemplos de herbívoros, a gente tem o gafanhoto e o cavalo, certo? Os carnívoros, né? Os carnívoros eles já são animais que vão se alimentar de outros seres heterotróficos, né? Como por exemplo o grupo dos felinos, que vão se alimentar de outros animais, né? Mas dentro desse grupo, né, existem diversos outros tipos de seres, certo? E os onívoros são que se alimentam, têm uma dieta mais ampla, né? Se alimentam tanto de seres autotróficos quanto de seres heterotróficos, certo? Como é o caso do ser humano, né? Então, normalmente, né, se falava o quê?
que os herbívoros se alimentam de plantas, os carnívoros de carne e os onívoros de planta em carne, né? Mas eu falei dessa outra forma, né? Que se alimenta de seres autotróficos, heterotróficos e autotróficos e heterotróficos, porque é o mais correto, né? Porque não somente as plantas são seres autotróficos, certo? E também falar que os seres heterotróficos se resumem à carne, né? Também não acho muito correto, certo? Então, indo mesmo para o foco da nossa aula, né? Que é a questão da cadeia alimentar, né? Com certeza já viram algum desenho de cadeia alimentar nos livros de vocês ao decorrer dessa trajetória na educação, né? Então, a cadeia alimentar, a definição de uma cadeia alimentar é uma série linear, né? Linear, lembra o que? Linha, certo? Então, ela tem uma direção, certo? Linear de organismos pelo qual a energia vai fluir, certo? Então, uma cadeia alimentar, ela vai mostrar como a energia ela flui dentro de um ecossistema, certo? E essa energia, ela é captada inicialmente pelos seres o quê? Autotróficos, certo? Então, sempre a base de uma cadeia alimentar vão ser o quê? Os seres autotróficos, certo? Então, ó, parte da energia contida nas substâncias orgânicas dos seres vivos vai sendo repassada dentro de uma cadeia alimentar. Exemplo, aqui tem um exemplo de uma cadeia alimentar, né? Uma grama, que é um ser autotrófico, que vai servir de alimento para o gafanhoto, que vai servir de alimento para o gafanhoto, que no caso é um organismo herbívoro, um animal herbívoro, que vai servir de alimento para um sapo, que já é um carnívoro. O sapo vai servir de alimento para a cobra, que também é carnívoro, que vai servir de alimento para a águia, que também é carnívoro. Então aqui a energia ela vai fluindo desde a grama, né, essa grama, esse vegetal, até a águia, certo? Então uma parte da energia contida em cada um desses animais, né, contida nas substâncias orgânicas de cada um desses animais, vai sendo repassado para o próximo animal, certo? Mas é claro, essa energia ela não passa 100% de forma integral, certo? A gente vai ver isso nas próximas aulas, certo? Então, dentro de uma cadeia alimentar, cada ser vivo que compõe uma cadeia alimentar, ele constitui os níveis tróficos, certo? E dentro de uma cadeia alimentar existem três níveis tróficos. Existe os produtores, que são os organismos autotróficos, né, que produzem o próprio alimento, que é a base de uma cadeia alimentar. Existem os consumidores, que são os organismos heterotróficos, né, que vão buscar o seu alimento de outros seres vivos, né, das substâncias orgânicas de outros seres vivos, né. Com base na sua posição, vão ter os consumidores primários, secundários e terciários, certo? E os decompositores, né? Os decompositores que é o fim de uma cadeia alimentar, né? É o fim de todos os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Como assim? Os decompositores, eles são formados principalmente pelos fungos e as bactérias. E eles vão decompor todos os níveis tróficos, né? Aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem aqui, ó, os produtores, né, que são os organismos autotróficos que produzem o próprio alimento, que vão servir aqui, no caso de alimento, para esse gafanhoto, que é o consumidor. Como ele é o primeiro, ele é o consumidor primário, que vai servir de alimento para esse outro animal, que também é um consumidor, como ele é o segundo, secundário, e que vai servir de alimento para essa coruja, que é também um consumidor, também é um organismo heterotrófico, como é o terceiro, é o consumidor terciário, e assim por diante. Aí vocês estão vendo que todas as setas elas estão indo em direção a quem? Aos fungos e às bactérias, certo? Então os fungos e as bactérias eles vão ter um papel de extrema relevância em uma cadeia alimentar, certo? Eles vão decompor. Vai decompor o quê? As partes mortas, né? Quando o organismo desse morrer, ou uma parte dele morrer, vai ser decomposto por esses fungos e bactérias decompositores. Os resíduos que eles deixam, né? Como por exemplo,
pelos, unhas, entre outras coisas, e as excreções, né? A urina e as fezes. Tudo isso vai ser decomposto por esses decompositores, certo? Isso é importante para quê? Porque dessa forma, os elementos químicos presentes nessas mais variadas coisas que eu falei vão voltar para onde? Para a natureza, né? Vão voltar para o ciclo da vida, certo? Então, os decompositores eles são de extrema importância para a vida como um todo, certo? E uma cadeia alimentar, ela não se apresenta isolada em um ambiente, certo? Um determinado animal, ele não se alimenta apenas de outro específico animal, né? E também ele não serve de alimento apenas para outro animal específico, né? Então, por isso que as cadeias alimentares, elas não ocorrem o que isoladas nos ecossistemas, certo? Então, o mesmo ser vivo ele pode estar presente em várias cadeias alimentares, né? O próprio caso, por exemplo, da grama, né? Apenas o gafanhoto se alimenta da grama? Não. Existem diversos outros seres vivos que se alimentam da grama. Então, as cadeias alimentares elas não conseguem ser isoladas, né? Porque a vida não é assim, a vida não é isolada, certo? Então, ao conjunto de cadeias alimentares que se relacionam entre si, a gente dá o nome de teia alimentar, certo? Então, isso aqui é um caso de uma teia alimentar, onde dá para ver que vários organismos eles se relacionam com outros, né? Eles não estão isolados, certo? E é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção. Siga aí no Instagram e até a próxima.